Para isso eu convido a amada igreja para abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9. Do verso 23 ao verso 27. O Senhor Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vierem na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Mas vamos salientar o versículo de número 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pai amado, te damos graças pela tua palavra, Senhor. E só em nós, a lermos, o Senhor já toca em nossos corações. Que ela se torne viva, Senhor, para que nós possamos sentir que realmente é palavra do Senhor, e de acordo com elas nós devemos viver. Para tanto, Senhor, nos inspire nesse momento, não somente para transmiti-la, mas para que todos nós a absorvemos e nos tornemos praticantes da tua santa e bendita palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o século 21 está recebendo de muitos pregadores um outro evangelho. Um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho do ter ao invés do ser. É o evangelho da fartura, de ter tudo. É o evangelho do venha a nós o vosso reino. É o evangelho do venha para a igreja, que a tua vida será um mar de rosas. Não terão espinhos. É o evangelho das promessas do bem-estar. Venha para a igreja, você nunca mais terá enfermidade, você nunca mais terá problemas. Sua vida conjugal será resolvida. Venha para a igreja, o seu carro do ano está na porta. Venha para a igreja que a sua casa começa a ser edificada. Venha para a igreja que você será muito feliz. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, mas esse é o evangelho do século 21. E o Senhor Jesus aqui está nos dando o seu verdadeiro evangelho. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando estava estudando na UBRA, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho falando sobre a cruz de Cristo. Era um trabalho que há muito tempo eu queria fazer, mas naquele momento, foi o momento que o Espírito Santo disse: agora você vai estudar melhor
o verdadeiro sentido da cruz. Você vai entender melhor agora o que é uma vida crucificada. Você vai entender agora o que é carregar dia a dia a sua cruz. E para tanto, o Senhor me levou a pesquisar, a adquirir literaturas de homens consagrados, para que através dessas pessoas consagradas e através da santa palavra de Deus, eu pudesse entender aquilo que vou falar para vós hoje. Uma vida crucificada. O termo pregação hoje se desgastou pelo fato de, na maioria das vezes, a mensagem transmitida, tanto que a gente ouve, tanto em certas igrejas, por certos pregadores, como na maior parte da mídia. São pregações que, ainda que cheias de palavras piedosas, são totalmente desprovidas do tema central das Escrituras Sagradas, constituindo-se, pois, em palavras de homem e não palavra de Deus. No estudo que eu fiz, meus irmãos, eu aprendi que todo o cristão, ele é um teólogo. Ele tem que entender de teologia. Teologia é o estudo da palavra de Deus. É o estudo das coisas concernentes a Deus. Todo cristão tem que entender. Eu fico triste, meus irmãos, quando nós vamos fazer um estudo e com pessoas já antigas na igreja, a gente pergunta, você sabe o que é gentil? Não sabe o que é gentil, meus irmãos. Isso é primordial, são coisas que a gente aprende, como as crianças estão aprendendo ali na escolinha agora com a irmã Mona Lisa. Nós temos que crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o clamor que ainda está hoje, meus irmãos, ecoando em nossos ouvidos. O Senhor quer que todo dia nós o conheçamos melhor. Quantas pregações são feitas diariamente? Hoje, quantas milhares, se não milhões de pregações estão sendo feitas por esse Brasil lá fora? E, no entanto, o Senhor também continua dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é o conhecimento da ciência humana, é o conhecimento das coisas concernentes a Deus, coisas concernentes à eternidade. Eu aprendi então que todo cristão é um teólogo, mas todo cristão também ele é um teólogo da cruz. A nossa mensagem, meus irmãos, tem que começar pelo Calvário. A nossa mensagem tem que passar pela cruz. Embora muitas vezes na nossa pregação nós não façamos referência a ela, mas deve dar a entender que nós temos que estarmos crucificados com Cristo. O pregador anuncia a palavra da cruz. Toda pregação deve ser a pregação da cruz, segundo Richard Kramer. Ainda que a ela nós não façamos referência, conforme disse agora. A cruz de Cristo, meus amados, é o maior e mais glorioso de todos os temas. Ela é o centro da fé evangélica. Portanto, todo cristão é um teólogo da cruz. E se a cruz não se encontra no centro de nossa vida e de nossa pregação, merecemos que se aplique a mais terrível de todas as descrições, segundo nos ensina John Stott, ou seja, inimigos da cruz de Cristo. O reverendo Lloyd Jones, tão estudado nos seminários e lidos pelo mundo afora, ele diz que alguém descreveu essa doutrina, a doutrina da cruz, como a acrópole da fé cristã. E nessa compreensão ele dizia ter encontrado o verdadeiro coração do Evangelho e o segredo do significado interior da fé cristã. O segredo, meus irmãos, da fé evangélica é a mensagem da cruz. Toda a mensagem do cristão deve passar pela cruz. Vamos ver um exemplo que aconteceu com o apóstolo Paulo.
Os irmãos lembram que ele pregou em Atenas. Capítulo 17 do Atos dos Apóstolos nos fala dessa passagem. Pois em Atenas o testemunho de Paulo, dado aos judeus na sinagoga e a outros no mercado, ofereceu ao apóstolo a oportunidade no Areópago dirigir-se a toda uma assembleia de filósofos gregos. Irmãos, o Areópago era o Supremo Tribunal de Atenas. Ele estava ali em meio de autoridades altamente conhecedoras das leis e das ciências humanas. E Paulo estava pregando a esses homens. Essa mensagem, conforme diz, está contida em Atos capítulo 17, depois os irmãos leem em casa, versos 22 a 31. Não poucas vezes é usado nos seminários, em aulas de homilética, como exemplo de um grande sermão. Os resultados, porém, foram decepcionantes. Em muitos lugares, pelo poder de Deus, Paulo influenciara muitas pessoas a deixar seus maus caminhos para seguir a Cristo. Mas em Atenas, não houve grande manifestação do Espírito. Poucos se renderam a Cristo. Deixando Atenas como um homem solitário e desprezado, o chamaram de tagarela, disseram sobre esse tema, outra vez nós vamos te ouvir, em outra ocasião te ouviremos. Ele saiu solitário, desprezado. Nós podemos imaginar o apóstolo Paulo a fazer a si mesmo essas perguntas. Por que minha mensagem não teve o seu poder costumeiro? Como se diria hoje, onde foi que eu errei? Será que o Evangelho não atendeu às necessidades da elevada classe dos atenienses? Será que o Evangelho atrai somente o povo comum? Então, viajando sozinho de Atenas para Corinto, talvez fosse considerando cuidadosamente os pontos salientes do seu sermão. O que é que estaria errado na mensagem que foi entregue? Ele falara sobre a criação, o arrependimento, a ressurreição, o juízo e a idolatria. Citara os próprios poetas deles para ilustrar sua pregação. O que então dissera era certo? O que então dissera era certo e era bom. Mas o que aconteceu que a sua mensagem não teve o mesmo impacto em outros lugares? Era essa a questão que estava em sua mente. Será que o Evangelho só atinge ao povo comum, só toca no coração das pessoas pobres, miseráveis, e não nas intelectuais? O que então teria sido omitido na pregação de Paulo? Amados, é que ele não fez nenhuma referência à cruz. Nenhuma referência à cruz de Cristo. Nenhuma referência ao nós estarmos crucificados com Cristo. Por esse motivo, depois ele escreveu aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 4. Irmãos, aqui está o segredo. Era isto. Na pregação da cruz havia poder. Mas quando a cruz era obscurecida, não havia poder. Hoje em dia, também há grande necessidade de pregar a cruz, de se pregar a cruz
em sua inteireza. T.A. Egger, no seu livro Vida que Nasce da Morte, ele nos diz: por muitos anos, nos meios evangélicos, se tem apresentado apenas o primeiro aspecto da cruz, ou seja, Cristo crucificado por nós. Ao passo que o aspecto mais profundo da cruz é este: fomos crucificados com Ele e Ele em nós. Tem sido um tanto esquecido esta segunda parte. Em muitos casos, o motivo dessa confusão e falta de compreensão do significado mais profundo da cruz está no fato de não ter havido um rompimento definitivo com o pecado. A dificuldade, meus irmãos, de nós aceitarmos e carregarmos a nossa cruz, é essa dificuldade de nós rompermos com o pecado, com aquilo que ainda nos prende a este mundo. Estamos enraizados muitas vezes nas coisas desse mundo. E o Senhor Jesus veio para nos desarraigar deste mundo. A ponto de Paulo dizer, em certa ocasião, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. A vida que ele vivia não era mais a vida de Paulo, era a vida de Cristo. O Cristo vivendo na pessoa de Paulo. Se a morte de Cristo na cruz é o verdadeiro significado da sua encarnação, então, amados, não existe evangelho sem cruz. O nascimento de Cristo por si mesmo não é a essência do evangelho. Mesmo a ressurreição, embora seja importante no plano geral da salvação, não é o cerne do evangelho. As boas novas não consistem no fato que Deus se tornou homem, ou de que Ele falou com o propósito de revelar-nos o caminho da vida, ou de que a morte, o grande inimigo, foi vencida. Não, as boas novas estão no fato de que Deus lidou com o nosso pecado, do que a ressurreição é uma prova disso. Que Jesus sofreu o castigo como nosso representante, de modo que nunca mais tenhamos de sofrê-lo, e que por isso mesmo todos os que creem podem antegozar o céu. A ressurreição não é apenas uma vitória sobre a morte, mas também uma prova de que a expiação foi satisfatória aos olhos do Pai, e de que a morte, o resultado do pecado, foi abolida por causa dessa satisfação. Irmãos, nós temos que exaltar todo o plano de Deus, inclusive a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação nesse momento. Nós seríamos, como Paulo disse, os mais desgraçados entre os homens, porque estamos deixando de desfrutar a glória que o mundo nos oferece. Mas, meus amados, a ressurreição, Cristo só ressuscitou porque Deus aceitou o seu sacrifício como propiciação pelos nossos pecados. Ele aceitou a oferta do seu corpo martirizado na cruz em meu lugar. E porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo como pleno, completo, satisfatório à sua justiça, Cristo ressuscitou. Então, a maior prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo é a sua ressurreição. Há uma cruz em Deus, meus irmãos, antes de um madeiro ser visto no Calvário. A cruz de um crente não é um item descartável da vida cristã, e sim um fardo que temos de levar por toda a vida neste mundo. Para um verdadeiro crente, a cruz é vitalícia, presente em todos os aspectos da nossa vida, um fardo diário. Existe apenas um lugar onde podemos largar a nossa cruz, que é o cemitério. Ali acaba, meus irmãos, a nossa jornada carregando essa cruz. Mas também é o momento da nossa ressurreição, porque nós vamos estar com Cristo eternamente. Mas enquanto estivermos nesse mundo, o Senhor diz no texto sagrado que nós lemos,
Lucas 9, 23, dia a dia, irmãos. Enquanto estivermos nesse mundo, não é um dia sim e outro não. Dia a dia, nós temos que carregar a nossa cruz. O evangelho pregado em sua essência deve levar o pecador ao conhecimento de seu estado miserável. Por esse motivo, John Wesley costumava dizer que antes de falar aos pecadores sobre o amor, a misericórdia e a graça, tenho de falar de pecado, lei e castigo. Ou seja, ele pregava a mensagem da cruz que simboliza a morte. Os irmãos entenderam bem, irmãos? John Wesley, fundador da igreja metodista ou do metodismo, ele dizia, antes de falar aos pecadores sobre o amor, a misericórdia e a graça, eu tenho de falar de pecado, lei e castigo. Mas hoje, as igrejas querem viver a síndrome do Faustão. Desculpe fazer essa comparação, mas vou explicar por quê. Há um tempo, eu li uma entrevista que alguém fez com o Faustão. E perguntaram a ele qual a sua maior dificuldade no seu trabalho. Nós podemos pensar que ele não tem dificuldade. Ele ganha milhões para fazer aquilo que todos nós sabemos que ele faz. E ele disse, a minha maior dificuldade é dar ao povo aquilo que ele quer. Em outras palavras, meus amados, ele deu a entender que ele está atento ao noticiário, ele está atento ao movimento da sociedade. Ele está atento como está andando a humanidade por esse mundo afora, para que ele possa dar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que a sua plateia, os seus telespectadores querem receber. E assim, meus amados, tem muitos pregadores também vivendo essa síndrome. Estão atentos àquilo que é mais necessário para atrair as pessoas para dentro da igreja, para dizer que sua igreja tem milhares de membros comungantes. Então, eles fazem de tudo para atrair. Tem igrejas que estão fazendo luta livre dentro da igreja para atrair os jovens. Danças. Um ambiente tipo boate, com luzes piscantes, música alta, para atrair principalmente os jovens. É dar o que o jovem quer, é dar o que a carne quer. Prazer, prazer. E eles fazem de tudo para agradar o público. Quando é que nós vimos isso na Bíblia, meus irmãos? Quando é que nós vimos, que pregação nós vimos dessa, igual a essa, nos profetas do Antigo Testamento? Nos apóstolos do Novo Testamento? Dos homens consagrados a Deus, depois, recente, no nosso tempo, na nossa época, poderia citar vários deles aqui, amados. Homens consagrados, sempre pregaram, mas contra o pecado, contra a necessidade de nós nos consagrarmos diariamente, de nós chorarmos na presença de Deus, nós clamarmos pela misericórdia de Deus para este mundo tenebroso. Meus irmãos, esse mundo está passando por um verdadeiro caos em todos os sentidos. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, os noticiários dizendo, dentro de um tempo muito breve, vai faltar água em São Paulo, vai faltar água no Rio de Janeiro, apesar de estar ao lado ali do mar. Meus irmãos, a natureza está gemendo. E nós a igreja deve estar atenta a isto para clamarmos a Deus por misericórdia. As pessoas sem trabalho, milhares de pessoas perdendo o emprego, como vai sustentar a família? Tivemos há pouco tempo, meus amados, aqui no Rio Grande do Sul, enchente, que pessoas perdendo todos os seus bens, até esse momento estão sofrendo as consequências.
E a igreja, meus irmãos, não pode estar rindo como se nada estivesse acontecendo, fazendo festa como se nada estivesse acontecendo. A igreja tem que clamar ao Senhor, é o clamor da igreja que o Senhor vai ouvir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, arrepender-se dos seus pecados, clamar a mim, eu ouvirei dos céus, é a promessa do Senhor. Ele falou com Moisés e disse, eu desci, olha só, meu irmão, eu desci para ver se realmente é assim o clamor do meu povo. O povo estava escravizado, o povo clamou ao Senhor. E o Senhor desceu da sua glória, mas para libertar esse povo. E eu fico triste, meus irmãos, quando vejo autores da área só brincando, enquanto o mundo está clamando. O demônio está fazendo uma verdadeira devastação, passando inclusive por muitas igrejas que se dizem cristãs. As famílias sendo disseminadas, famílias dentro da própria igreja. Não conhecemos uma família que não tenha problema, meus irmãos. E nós, como líderes, como autoridades, temos que gemer na presença de Deus. Temos que levar o povo a clamar. Não é uma oraçãozinha, como nós fazemos assim rapidamente. Aquela oração que às vezes fazemos momentaneamente, que Deus também ouve, dependendo do momento. Mas nós devemos levar a igreja a jejuar, a orar, a clamar o Senhor por misericórdia. Esta é a mensagem da cruz, mesmo. Não é uma mensagem de festa, como se nada tivesse acontecendo. De promessas que jamais serão cumpridas. Como disse um pregador, nós vemos igrejas cheias de gente vazias. O Senhor quer nos encher da sua graça e do seu Espírito. Se fôssemos falar tudo que o Senhor nos mostrou no estudo que fizemos, nós demandaríamos, no mínimo, mais 1 hora. Mas vou concluir, porque creio que os irmãos já entenderam o que eu quis dizer nessa manhã. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É a coisa mais difícil do ser humano, é negar-se a si mesmo. É negar o seu orgulho. É negar a sua vontade carnal, vontade de pecar que nós temos diariamente. É se humilhar. É curvar-se diante de Deus. É passar a ser servo de Deus. E esse serviço que nós fazemos para Deus é demonstrado através da nossa vida, meus irmãos. Não somente em palavras, mas em ações. É um serviço à igreja. É trabalhar na igreja com alegria. É plantar a igreja com alegria nos lugares mais remotos, embora tenhamos que gastar nosso tempo, deixar a família, gastar o nosso carro para levarmos a mensagem do Senhor. Isso é carregar a cruz, é renunciar ao seu ego, é dizer, Senhor, minha culpa, minha máxima culpa, Senhor, miserável homem que eu sou. Mas ser cristão, meus irmãos, verdadeiramente cristão, é ter a maior alegria que o ser humano pode ter e que nada, nem o maior tesouro desse mundo pode comprar para mim e para você. É saber que apesar de nós sermos menores que a poeira cósmica desse mundo, o nosso nome está escrito no livro da vida. E o Senhor, Criador de todo esse universo, Ele nos ama. Esta deve ser a nossa maior alegria, é sabermos que somos amados. Você já percebeu disso? Você pode ser odiado, rejeitado por quem quer que seja, mas você é amado, você é amada por Deus. Por isso que alguém escreveu um livro com o título, O Povo Mais Feliz da Terra. É o povo crente, o povo cristão. Aquele que pertence verdadeiramente à igreja de Cristo. Porque embora carregando a sua cruz, ele sabe que a sua jornada terá um fim. E um dia estaremos eternamente
desfrutando das mansões celestes. Esta é a mensagem da cruz. E somente quem entende essa mensagem é que passa a viver uma vida crucificada. Porque diz o Senhor, a porta é estreita e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. Meus amados, concluindo, 6 vezes o Senhor recomendou aos seus discípulos o tomar a sua cruz. Essa era uma das ilustrações favoritas de Jesus a respeito do negar-se a si mesmo. Em outras ocasiões ele falou sobre vender tudo ou perder a sua própria vida. Isso é carregar a cruz. A cruz é mais do que um objeto da fé do cristão. É a insígnia, ou seja, a evidência do discipulado. O princípio pelo qual a vida do crente deve ser regulada. É a cruz de Cristo e não o credo que faz distinção entre um verdadeiro seguidor de Cristo e os religiosos mundanos. Os irmãos entenderam isso? A logomarca do cristão é uma cruz, irmãos. Não uma cruz na parede. Como nós vemos muitos ter uma cruz num pendente sobre o peito. Como disse alguém, eu não tenho um crucifixo no peito, mas eu tenho o Cristo fixo no coração. Tome a sua cruz. Isto se refere à cruz não como um objeto de fé, e sim como uma experiência na alma. Conhecer a cruz como teologia apenas, ou usá-la como decoração, é negar o seu verdadeiro significado. Sem Cristo e a sua cruz, o mundo jamais teria conhecido o verdadeiro amor. Por isso, Lewis disse, C.S. Lewis, um teólogo conhecidíssimo também, ele disse, se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Irmãos, vou repetir novamente esta frase. Se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. Que maravilha, né? Inspiração deste homem para nos dizer isso. Repetindo, meus amados, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a logomarca, é a insígnia, é a evidência do verdadeiro cristão. Quando você passa na rua, quem conhece a sua vida deve ver em você uma cruz. Ali vai uma pessoa crucificada. Pode ser zombada, escarnecida, por não estar desfrutando dos prazeres que o mundo oferece. Mas essa cruz representa que não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Amém. Oremos.